Aleluia, aleluia, anunciamos Jesus, vai para o ar. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E louvado especialmente, e é isso que queremos refletir e rezar hoje, porque Ele é o pastor, o nosso bom pastor. Quarto domingo da Páscoa é o domingo do bom pastor. Porque tanto no ano A, B ou C, o Evangelho é do capítulo 10 de São João. E o Evangelho deste domingo vem nos lembrar algumas características desse nosso bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem, escutam a voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É interessante que esta imagem do pastor é muito bíblica, já no Antigo Testamento, porque era um povo agrícola e um povo pastoril. Então as ovelhas faziam parte do seu mundo. E Jesus tomou uma figura que já era também usada no Antigo Testamento, aliás, mesmo porque Jacó foi pastor, Moisés foi pastor, Davi foi pastor. Quer dizer, o ser pastor fazia parte da vida e da cultura do povo de Deus. O próprio Deus foi apresentado por Ezequiel como pastor que cuida das suas ovelhas. Então não é de se estranhar que Jesus tenha assumido a figura e o nome de pastor, o bom pastor, para se apresentar e para dar as suas características. Mas hoje ele também nos lembra como é a ovelha. Elas escutam a minha voz. Era sabido que os pastores não tinham condições de cada um ficar a noite toda cuidando de suas ovelhas. Então, à tardinha, levavam para o aprisco, lá para o local onde ovelhas de vários pastores ficavam. E um pastor ia descansar, então havia alguém que ficava à noite vigiando para que não houvesse ladrões, para que o lobo não viesse devorar a ovelha. E de manhã era hora de o pastor começar o seu trabalho. Ia lá na porta, chamava as ovelhas. E as ovelhas escutavam a sua voz, identificavam, isso ainda hoje acontece, e seguia o pastor, que as levava para verdes pastagens, para águas e, se possível, até para fontes de águas puras. Depois era sabido que o trabalho de ser pastor exigia muito cuidado, um acompanhamento, uma presença constante. As ovelhas são um animal muito frágil, não pode correr muito, então o inimigo logo as pega. Mas o pastor cuida então da ovelha, está atento a ver, está faltando uma, alguma fugiu, tem alguma doente. Examina os olhos para ver como é que eles estão, examina o corpo. E assim cria-se um relacionamento muito próximo entre pastor e ovelhas. E Jesus quis nos mostrar como é o relacionamento conosco. Ele é o Salvador, o Filho de Deus, mas não é um Deus distante, é um Deus próximo, carinhoso, que se aproxima de nós. E assim como o pastor toma a ovelhinha pequenininha nos ombros, cuida dela, assim como o pastor está atento à ovelhinha que se perdeu, está preocupado com ela, assim Jesus faz com cada um de nós. E tem as imagens clássicas do bom pastor com a ovelhinha no braço, porque ele que usou essa expressão. E como isso é um consolo para nós? Temos um irmão que é filho de Deus, que é o nosso Salvador, que é nosso mestre, que é nosso pastor. Eu sou o bom pastor,
disse Jesus, o bom pastor. E isso deve encher o nosso coração de mais confiança, tendo alguém que nos acompanha. Não temos razão de ter medo, preocupação. O Senhor é meu pastor, Ele me leva para águas novas, me leva para pastagens verdes, Ele cuida de mim. Este é o cuidado que Jesus, o bom pastor, tem com cada um de nós. Só que Ele não quer ser um pastor sozinho. Jesus é muito interessante, Ele sempre quer que outros participem do seu trabalho, do seu jeito de ser. Quer que outros sejam pastores como Ele. Ou melhor, eu diria assim, Ele quer continuar esse seu ministério, esse seu trabalho de pastor, através de pessoas que Ele escolhe, que Ele prepara, que Ele consagra e que Ele envia. Envia ao encontro das ovelhinhas queridas, para, através desses pastores, ser Ele a se debruçar sobre a ovelhinha ferida, a ovelhinha que fugiu, aquela ovelhinha que está triste e desanimada. É sobre isso que vamos continuar refletindo. Para Jesus, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Identificam-no até pela voz. O bom pastor ama e cuida de suas ovelhas e as chama pelo nome. Eu penso que no meu ministério, ser um bom pastor é estar presente junto ao seu rebanho. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. No meu caso, como diretor de escola, o dar a vida significa gastar a vida, né? Junto a essa missão específica que é a educação. O rebanho que Padre Reinaldo conduz vai além dos muros da igreja. Ele é diretor educacional e espiritual nesse colégio em Campinas, no interior de São Paulo. Então as minhas ovelhas não são somente os alunos. As minhas ovelhas são os professores, as minhas ovelhas são os colaboradores, os funcionários, as minhas ovelhas acaba sendo a minha equipe pedagógica. As minhas ovelhas são as famílias, então as minhas ovelhas, como diretor do colégio, como padre que sou, acaba sendo essa comunidade educativa que é formada, que é construída desta forma. Aqui na escola, por ser uma escola católica, apostólica, romana, eu prezo muito os princípios e os valores da nossa igreja. Então eu rezo missa para as famílias, eu rezo missa para os alunos, eu atendo as confissões. O que é dessa forma que eu também exerço o meu ministério, né? Oferecendo, distribuindo os sacramentos. E essa é a nossa identidade, e a identidade carismática do meu ministério é estar presente e dessa forma. Carinhoso, acessível e atencioso com os alunos e funcionários, Padre Reinaldo exerce a função de bom pastor da maneira mais próxima ao seu rebanho. Dom Bosco, ele queria que os seus padres salesianos e que os seus irmãos salesianos, que a congregação salesiana fosse muito próxima dos jovens. Então, ele queria que os seus padres, os seus salesianos, usassem assim, manga de camisa, para dizer, né? Eu me sinto bem dessa forma, né? De tênis, de calça jeans, de camiseta, de blusa. É lógico que isso eu vejo que aproxima mais, né, o meu ministério das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Eu me empenho para ser um bom pastor. O bom pastor, para ser bom pastor, ele tem que ser dedicado, né? Ele tem que estar presente, ele tem que ir atrás, né, daquela ovelha que se perdeu. É um desafio constante, mas eu tenho me empenhado para ser um bom pastor. Afinal, esse tema, né, esse evangelho, essa citação bíblica é o meu lema sacerdotal. Tem que ter dedicação, tem que ter amor. E quando isso acontece, né, eu vejo que é um ministério prazeroso.
Anunciamos Jesus, vai para o ar.